Há cerca de 4,5 bilhões de anos, uma gigantesca nuvem gasosa, composta principalmente de hidrogênio e hélio, entrou em colapso, dando origem à nossa incrível estrela e, consequentemente, ao nosso sistema solar. Pouco tempo depois, surgiram os planetas, as luas, os asteroides e, inclusive, a Terra. O começo do nosso mundo parece ter sido bastante conturbado, mas após alguns milhares de anos, ele se solidificou. Na sequência surgiram os oceanos, que propiciaram as condições ideais para o surgimento da vida. Entretanto, foi somente há 2,7 bilhões de anos que os primeiros seres vivos da Terra começaram a demonstrarem sinais de que existiam. Nesses tempos, a vida na Terra estava resumida a criaturas microbianas, mas com o passar das eras, esses seres evoluíram, dando origem a organismos mais complexos, que produziam continuamente oxigênio. E uma atmosfera rica em O2 é capaz de sustentar seres vivos maiores e mais complexos. Nesse cenário, uma inteligência extraterrestre, em razão da grande concentração de oxigênio em nossa atmosfera, poderia deduzir que no nosso planetinha existiria vida. Também não seria absurdo pensar que eles, possivelmente, começariam a nos monitorarem, curiosos para saber quais formas de vida evoluiriam por aqui. Na verdade, eles podem estar nesse exato instante nos observando. Olá pessoal, meu nome é Áureo Maza, eu sou o escritor do livro Esfera, A Outra Terra, e hoje iremos indagar: será que estamos sendo vigiados por alguma civilização alienígena? Não tenho dúvidas que é isso que gostaríamos de fazer se fôssemos suficientemente capazes, caso descobríssemos algum exoplaneta habitável. Mas como é que será que os ETs nos observariam? Que aparelhos eles utilizariam? Será que existe alguma maneira de descobrirmos que estamos sendo observados? Há um tempo atrás, eu participei de um podcast, onde o entrevistador me contou que em uma noite estrelada, ele teria testemunhado a aparição de um estranho objeto no céu, que pairava de um lado para o outro e piscava. O OVNI em questão também era capaz de ficar parado e até mesmo de dar ré. Não podendo ser nenhum avião, muito menos uma estrela cadente, meu interlocutor, desde então, acredita ter presenciado a aparição de uma estrutura alienígena. Todavia, existe uma explicação mais plausível para esse fenômeno. Possivelmente, o que o meu amigo viu foi um satélite. O Sol provavelmente estava abaixo do horizonte, sem iluminar a superfície da Terra. Mas ele ainda era capaz de atingir o satélite na baixa atmosfera com a sua luz, fazendo-o piscar. Pouco tempo depois, a sombra da Terra deve tê-lo coberto, e ele desapareceu abruptamente. Filmes hollywoodianos e a vasta cultura pop, aliadas à enorme quantidade de astros luminosos no céu, são a receita certa para nos fazer acreditar que extraterrestres, pousando em nosso planeta, seja uma coisa possível. Mas se levarmos em consideração as distâncias abissais entre as estrelas e o altíssimo custo de uma viagem interestelar, perceberemos que o desafio é muito maior do que parece. Vamos então ter um olhar mais crítico, analisando como poderíamos estar sendo monitorados, em vez de visitados, por uma civilização alienígena distante no máximo 12 anos-luz de nós. Nesse cenário, acredito que a melhor maneira de fazermos isso é analisarmos como nós mesmos, seres humanos, faríamos. Sem dúvida alguma, a distância é o maior desafio. A título de exemplificação e parâmetro, vamos visualizar o Monumento dos Bandeirantes, situado em São Paulo. O Sol ficará na extremidade esquerda da canoa, enquanto a Terra do outro lado. Nesse contexto, o sistema estelar de Alpha Centauri, que é o mais próximo de nós, estaria localizado na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Nós só conseguimos ver as estrelas porque elas são extremamente brilhosas, mas as distâncias que nos separam delas são tão grandes que Próxima Centauri, a estrela mais próxima da Terra, depois do Sol, não é visível a olho nu, por ser pequena demais. Planetas são muito menores e eles não emitem luz. Eles no máximo as refletem. Portanto, para descobrirmos exoplanetas, precisaremos fazer uso de alguns truques.
como, por exemplo, medir o bamboleio que eles causam em suas estrelas hospedeiras em razão de sua gravidade, ou medir a diminuição do brilho da estrela quando o astro planetário passar à sua frente. Foi dessa maneira que conseguimos descobrir mais de 5.000 exoplanetas. Quem sabe a descoberta do planeta Esfera, a outra Terra, não esteja bem próxima de acontecer. Mas se você, assim como eu, for bastante curioso, lhe convido a adquirir meu livro, onde eu analiso com mais detalhes os diversos assuntos que eu costumo tratar nos meus vídeos. A versão impressa está disponível no site da editora Flive e a digital no site da Amazon. Os links para ambas as versões estão no comentário fixo. Mas voltando ao assunto, o número de descoberta de planetas extrasolares não para de crescer. Infelizmente, nossos melhores telescópios ópticos são ineficazes na produção de imagens nítidas deles. Mas graças a uma técnica inovadora que agrupa diversos radiotelescópios trabalhando juntos em diversas partes do mundo, formando um único e colossal radiotelescópio virtual com aproximadamente o diâmetro da Terra, conseguimos obter melhores imagens de fora do Sistema Solar, até então inimagináveis. Essa sequência de imagens, por exemplo, mostra alguns planetas orbitando sua estrela-mãe. Infelizmente, elas ainda não são tão nítidas quanto gostaríamos, mas servem como um pequeno deslumbre de um sistema estelar alienígena. Embora não consigamos ver detalhes, visto que a resolução máxima obtida é de aproximadamente 2 vezes a distância da Terra ao Sol, ou seja, tudo que for menor do que isso aparece desfocado. Mas, por enquanto, é a única maneira de observar fotograficamente planetas fora do nosso sistema, um mero borrão de luz. Mas nossos artistas sempre conseguem fazer uma ilustração detalhista, pois até mesmo planetas gigantescos, como Júpiter, não são possíveis de serem observados com riqueza de detalhes, ainda mais um planetinha tão pequeno quanto o nosso. Entretanto, existe um projeto de um telescópio com lentes gravitacionais que, por meio da gravidade solar, conseguiria, em tese, obter imagens bastante nítidas, bem melhores que as atuais, mas ainda incapazes de mostrar em detalhes a superfície do mundo extrasolar, como, por exemplo, seus hipotéticos seres vivos. Mas alguns astrônomos dizem que seríamos capazes de ver detalhes de um exoplaneta se fôssemos capazes de construir um equipamento do tamanho do Sol, pois esse aparelho seria capaz de captar muitos fótons. Astros rochosos são bem difíceis de se ver, porque eles emanam poucos fótons. Criaturas caminhando na superfície desses exoplanetas são ainda mais difíceis de se ver, pois eles emanam menos fótons. Isso complica bastante as observações. Mas se serve de consolo, a recíproca deve ser verdadeira. Ou seja, se alguma civilização extraterrestre quiser nos observar, ela irá se deparar com as mesmas dificuldades que nós, uma vez que as leis que regem a natureza são universais. Portanto, a melhor maneira de se observar um outro mundo fora do nosso sistema solar é se aproximando dele. Provavelmente é o que faremos quando tivermos tal capacidade. E possivelmente é o que os ETs podem estar fazendo nesse exato momento, nos observando. Nossa atmosfera já é rica em oxigênio há pelo menos 2,7 bilhões de anos. Ou seja, se civilizações alienígenas forem comuns em nossa galáxia, elas já tiveram tempo mais do que suficiente para nos detectar através das nossas assinaturas químicas e até mesmo de enviarem sondas para nos estudarem, ainda que esses supostos equipamentos tenham viajado bem abaixo da velocidade da luz. Portanto, é plausível pensar que muitas delas podem estar dentro do sistema solar há bastante tempo. Imaginemos então que uma dessas sondas seja uma espécie de telescópio alienígena, semelhante ao telescópio Hubble, detentor de um espelho de 2,4 metros, e que ele tenha chegado ao sistema solar há cerca de 10.000 anos, estabilizando-se a 540 quilômetros da superfície da Terra, em nossa órbita baixa.
Teoricamente, esse equipamento seria capaz de fotografar objetos na superfície da Terra de até 15 centímetros. Isto é mais do que suficiente para captar detalhes da vida vegetal, animal e até mesmo cognitiva do nosso planeta. Nesse cenário, será que não era melhor procurarmos esses tipos de equipamentos extraterrestres ao invés de ficarmos monitorando sinais de rádios pela imensidão do cosmos? Será que os habitantes da outra Terra estão fazendo isso nesse exato instante? Será que devemos revirar todo o nosso sistema solar em busca de sondas alienígenas que podem estar aqui há milhares de anos? Mas onde elas estariam? Como exemplificado acima, a órbita baixa da Terra é o local perfeito para um telescópio gerar imagens em alta resolução. Contudo, se alguma sonda alienígena estiver por lá, ela provavelmente já teria sido descoberta, pois esse local é altamente monitorado pelas superpotências mundiais, em razão dos inúmeros satélites artificiais desses mesmos países. Se um objeto não humano estivesse por ali, com certeza não passaria despercebido pelos militares. Mas se o equipamento alienígena for bem pequenininho, com no máximo 10 centímetros, com base no entendimento humano, respondo que não seria lógico os extraterrestres enviarem um equipamento tão pequeno, pois um espelho diminuto conseguiria ver objetos com no máximo 2 metros, sendo, portanto, menos eficaz para registrar o comportamento dos seres vivos da superfície. De qualquer modo, parece improvável que exista alguma sonda extraterrestre em nossa órbita baixa, embora alguns entusiastas das teorias conspiratórias defendam a existência de um estranho objeto, apelidado de Cavaleiro Negro, que estaria orbitando a órbita baixa da Terra há milhares de anos. Que tal então procurarmos em locais mais longe, como a Lua? Nosso satélite natural mantém sempre a mesma face, virada para nós. Isso facilitaria a instalação de um observatório alienígena para monitorar a Terra. Entretanto, a superfície lunar já se encontra praticamente toda mapeada, em uma resolução de 100 metros. Ou seja, se houver algum artefato extraterrestre por lá, ele teria que ser menor do que isso, para não ser descoberto. Lembrando que quanto menor for o espelho do telescópio, menor será a riqueza dos detalhes. Acredito que os alienígenas não abririam mão da qualidade. Então, onde mais procurar? Talvez os ETs, de alguma forma, tenham conseguido instalar um telescópio espacial em um asteroide parecido como o Amuar, ou em outro corpo celeste que de tempos em tempos visita a Terra, aproximando-se e se afastando continuamente, sem chamar muito a atenção. Um asteroide de 2 km, por exemplo, poderia, de forma camuflada, abrigar um gigantesco espelho alienígena voltado para nós. Existem incontáveis asteroides em nosso sistema. Seria uma camuflagem perfeita. Mas instalar um equipamento óptico em um desses pequenos corpos rochosos seria um desafio enorme, mesmo que fosse feito presencialmente. Imagine então para uma equipe de cientistas alienígenas operando de forma remota a anos-luz de distância. Talvez seja mais lógico procurarmos em locais maiores e mais estáveis. Vamos partir do princípio de que o artefato de observação extraterrestre tenha sido trazido para o nosso sistema dentro de um veículo de transporte, ou algo parecido, e que ao chegar no nosso sistema solar tenha pousado em um planeta rochoso, como Marte, ou em algumas das luas de Júpiter ou de Saturno, fixando-se em um ponto seguro, estável e geograficamente favorável de observação. Mas, independentemente do local de pouso e de estabilização, o artefato teria que ser bem grande para captar detalhes. Os ETs precisariam de um espelho enorme que provavelmente conseguiríamos percebê-lo com nossos atuais aparelhos e sondas interplanetárias. Seria incrível encontrar um artefato alienígena nos observando em nosso quintal. Capturá-lo e tentar entendê-lo seria mais fantástico ainda. Quem sabe até conseguiríamos nos comunicarmos com os seres que o enviaram. Mas, em razão de todas as problemáticas expostas até aqui, acho muito difícil que tal aparelho exista,
e que estejamos sendo observados. É claro que um artefato extraterrestre poderia ter algum tipo de disfarce ou de camuflagem que nos impediria de encontrá-lo. Mas por que os ETs fariam isso? Durante bilhões de anos, nosso planeta foi habitado apenas por plantas, insetos e seres irracionais. O Homo sapiens sapiens está aqui há pouquíssimo tempo, não mais do que 200 mil anos. Nossa capacidade de encontrar uma sonda alienígena só surgiu há pouquíssimas décadas. Nesse contexto, por que os seres que o construíram e o enviaram até aqui se preocupariam em camuflá-lo? Por que será que não conseguimos encontrar nenhuma civilização extraterrestre? Será que ainda não procuramos o suficiente? Ou será que essas entidades alienígenas estão apenas nos monitorando por meio das nossas infinitas emissões de rádio? Tudo indica que não estamos sendo monitorados, ao menos com a riqueza de detalhes na qual nós gostaríamos de fazer se fôssemos capazes. Será que estamos sozinhos no universo? Ou será que a vida, de tão abundante que é, nos classifica como insignificantes? Talvez exista algum pacto ou diretriz que impede uma civilização mais avançada de interagir com outra menos avançada ou primitiva. Talvez tenhamos que fazer algo muito extraordinário para merecermos a atenção dos alienígenas e assim confirmarmos o que muitos de nós já sentimos: não estamos sozinhos no universo. Muito obrigado por você ter me assistido. Deixe sua crítica ou sugestão nos comentários. Será um prazer compartilhar conhecimentos. Caso você queira adquirir meu livro, tanto na versão impressa quanto digital, é só clicar nos links que estão no comentário fixo. Conheça também minhas outras redes sociais. E lembre-se, não sonhe sua vida, viva seu sonho! Valeu!